Bom dia, turma! A nossa aula de hoje é sobre os diferentes efeitos da globalização. A globalização caracteriza uma integração cada vez maior e mais intensa entre lugares e pessoas. Existe uma clara conexão que influencia questões políticas e culturais e que, quase simultaneamente, são compartilhadas entre os mais diferentes lugares do mundo. Então, toda essa integração, ela se deu devido ao avanço dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Esses dois são considerados os motores da globalização, que foi assunto discutido da aula passada. Como os meios de transporte passaram por uma grande revolução, seja pelo avanço tecnológico e seja pela consequente expansão de seu alcance até áreas cada vez mais distantes, o que passou a permitir uma maior integração entre as mais diversas partes do mundo, influenciando inclusive a economia mundial. Assim, os meios de transporte mais eficientes têm propiciado de maneira rápida e com ampliação capacidade o deslocamento de cargas e pessoas, assim como os meios de comunicação, potencializados por alta tecnologia, permitem o contato e a transmissão de informações praticamente simultâneos à ocorrência de um fato. O comércio constitui um dos principais e certamente o mais antigo fundamento de uma globalização econômica. Ao articular produtores e consumidores geograficamente distantes e ao estabelecer entre eles uma relação de interdependência. Esses avanços, que permitem uma intensa integração de pessoas, mercadorias e informações, têm dado a impressão de que as distâncias diminuíram, de que o mundo é mais acessível a todos e de que o tempo entre os acontecimentos foi reduzido. Antigamente, para manter contato com alguém nos Estados Unidos, por exemplo, era preciso muito mais esforços, através de cartas, telegramas ou mesmo visitas pessoais. Com a globalização, cada vez mais esse espaço se torna menor, pois existe menos esforço. Agora podemos telefonar, mandar mensagem via redes sociais, fazer videoconferências e enviar arquivos em tempo real. Por isso se diz que o mundo ficou pequeno, porque a distância virtual entre nós está cada vez menor. Se por um lado temos uma parcela da população mundial totalmente conectada por meio dos mais avançados aparatos tecnológicos que caracterizam o atual mundo globalizado, por outro lado temos uma legião de habitantes vivendo nos mais diferentes países à margem das facilidades de acesso, contato, interação e fluxo de pessoas, informações, mercadorias e capital. Uma das principais consequências desse processo são as desigualdades entre os países, visto que as diferenças vêm crescendo de forma significativa. Existe uma grande disparidade econômica, tecnológica e social entre os países do planeta. Ao longo do tempo, o processo de globalização tem contribuído de maneira direta para o aumento em massa da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas. Para ilustrar essa questão da desigualdade, vamos analisar a charge a seguir. Nesta primeira imagem, podemos ver que mesmo estando em um mundo de globalização, ainda existem diferenças. Veja que na charge, as pessoas são desmoralizadas pelas suas aparências, ou seja, pessoas pobres, tendo em vista que mesmo sendo uma festa em que poderia estar presente todas as pessoas, só entrariam pela porta da frente pessoas da alta classe. E, na segunda imagem, percebemos que existem dois lados de uma moeda, em que existe um lado em que tem pessoas ricas e do outro lado pessoas pobres. Na charge, os personagens eles enxergam o outdoor e aí eles visualizam um mundo legal, um mundo perfeito, um mundo com pessoas ricas, né? E aí eles se questionam de qual planeta eles são. Por que eles questionam de que planeta eles são? Porque a realidade deles é a pobreza. Eles não conseguem enxergar nada além das condições sociais que eles vivem, que é o desemprego, que é a pobreza, ou seja, a exclusão social. Essas pessoas elas estão excluídas do processo de globalização. Configura-se assim uma camada da população
que se encontra excluída do atual mundo globalizado e que vive em realidades muito diferentes das que são disseminadas pelos meios de comunicação. Muitas pessoas, no atual período de expansão tecnológica e informacional, vivem praticamente limitadas a realidades locais, sem experiências externas, não tendo condições de se deslocar e nem de ter acesso a bens de consumo. Agora, vamos fazer uma análise das charges a seguir. Na primeira charge, nós encontramos duas situações diferentes. Uma de um filho em que pede para o pai um recurso tecnológico, um iPad. E do outro lado, uma criança que tem que pedir esmola para sobreviver. Olha aí, uma realidade da globalização. Enquanto que algumas pessoas têm acesso aos recursos tecnológicos, outras pessoas não têm acesso a esse recurso, ou seja, elas vivem excluídas desse processo. Agora, vamos fazer uma análise da imagem 2. Que áreas do mundo são mostradas na charge? Então, vamos lá. Você percebe que vai ter a América do Norte, representado pelo tio Sam, aí, América do Sul, África, a Europa e o Sudeste Asiático. Os 4 povos representados na charge encontram-se em condição social semelhante. O que você pode perceber em relação à condição deles? É a mesma? Não, não é a mesma. Você percebe que a jovem sul-americana e o rapaz do Sudeste Asiático são serviçais do estadunidense e do europeu. Olha aí a condição de desigualdade. Letra C, terceira pergunta. Para onde o europeu mira sua bola de golfe? Ele está mirando para o continente africano. Então, a gente consegue perceber que vai existir uma diferença econômica e social entre os países. Isso vai refletir diretamente na vida da população, em que alguns serão beneficiados com a globalização e outros serão excluídos. Desse modo, a globalização, ela traz em si contradições e ambiguidades que se revelam na exclusão de uma grande parcela da população que se encontra à margem dos seus mais variados efeitos positivos e benéficos da tecnologia. Os dados representados nos gráficos do mapa a seguir trazem alguns exemplos dessa discrepância. Vamos observar que, de acordo com os gráficos do mapa, eles nos auxiliam a perceber que a população dos países mais ricos tem acesso às facilidades e aos benefícios da globalização, enquanto nos países pobres, a maior parte da população não tem acesso a tais facilidades e benefícios. Vamos fazer a análise do Reino Unido e da Índia. No Reino Unido, 95% da população tem acesso à internet, que isso corresponde a 62 milhões de pessoas. Já na Índia, apenas 30% da população tem acesso à internet. Isso corresponde a 391 milhões de pessoas. Para um país em que a população é quase 1 bilhão de pessoas, então esse número ele é muito pequeno. O outro problema da globalização é o desemprego. Após a Revolução Industrial e a inserção de tecnologias no processo produtivo, muitos postos de trabalho foram retirados gradativamente, uma vez que as máquinas passaram a realizar a função de 30 a 40 pessoas que, consequentemente, ficaram sem emprego. A atual economia globalizada tem como uma de suas principais características a competitividade, sendo uma das razões pelas quais o desemprego passa a ser parte integrante do funcionamento regular da economia de mercado, uma vez que a globalização econômica ela fez aumentar a competitividade em âmbito internacional, principalmente através do comércio exterior, fazendo com que as empresas buscassem formas de reduzir custos de produção, comercialização e transporte. O desemprego ele vem atingindo todos os países do globo. Porém, as taxas de desemprego nos países desenvolvidos são bem menores comparado com a dos países pobres, em que as taxas chegam a ser 5 vezes maior nos países pobres comparada com os países desenvolvidos.
A globalização também transformou o modo como as pessoas trabalham e reduziu a oferta de empregos por motivos diversos, principalmente nos países pobres. As indústrias elas estão cada vez mais introduzindo robôs no processo produtivo. Essas máquinas são programadas para executar movimentos rápidos, padronizados e eficazes, aumentando assim a produção final. Porém, as consequências são drásticas para os trabalhadores, pois esse fenômeno agrava o desemprego. Vários setores substituem operários por robôs. Bancos substituem funcionários por caixas eletrônicos e pela disponibilização de serviços na internet, entre outras mudanças. Os robôs, apesar de passarem por manutenções, eles são mais benéficos para as empresas, pois diferentemente dos operários, eles não adoecem, não tiram férias, não engravidam, não necessitam de descanso, não recebem salário, não reclamam da função, entre outros fatores. As imagens a seguir, elas vão mostrar o uso de robôs na atividade industrial. Então, nós vamos perceber que quase não tem, né? A gente está vendo aí que quase não tem pessoas trabalhando e vamos ter mais robôs, né, participando de todas as etapas da produção. Aí, no caso, a mão de obra humana vai entrar para ter o controle dos robôs, né? Ter a manutenção, mas para isso é necessária uma qualificação em que esses novos profissionais eles saibam lidar com as novas tecnologias. A redução de despesas em favor do aumento da produtividade, consequentemente, se refletiu na diminuição de postos de trabalho, configurando o desemprego estrutural, que corresponde ao fechamento definitivo das vagas de emprego com trabalho remunerado, devido à introdução de inovações tecnológicas nas atividades produtivas em substituição à mão de obra humana. Como exemplo, uma montadora de veículos, que ao promover a automatização de sua produção, dispensa inúmeros trabalhadores agora desnecessários diante a capacidade de robôs. Com relação à mudança no padrão da demanda dos consumidores, isso explicaria ao se pensar na antiga profissão do técnico em consertar máquinas de escrever, equipamento absolutamente obsoleto, o qual perderia sua função na era da informática, sem uma reciclagem profissional. No entanto, o desemprego estrutural só não é mais acentuado porque a inovação tecnológica também cria novos postos de trabalho nas áreas de informática, telecomunicações, robótica e automação, gerando novas oportunidades de emprego que exigem profissionais mais qualificados e com boa formação. Outro problema decorrente do processo de globalização é a precarização do trabalho, em que caracteriza-se pela degradação das condições de trabalho conquistadas junto aos movimentos sindicais e trabalhistas, como redução de salários, aumento de carga horária, em muitas vezes a perda de férias. E essa é uma situação que está bem presente atualmente no nosso cenário. Com a reforma trabalhista, muitos direitos conquistados pelos trabalhadores se perderam em meio a essa reforma. A incorporação de novas tecnologias pode gerar desemprego, pois muitas pessoas não conseguem atender às novas exigências do mercado em razão da falta de qualificação. Esses trabalhadores acabam aumentando o número de pessoas que vivem do subemprego, como vendedores ambulantes, catadores de papel, sucata, entre outros. Subemprego corresponde a atividades não regulamentadas, economia informal, com condições precárias de trabalho, baixíssimos salários e sem garantia legal, sem direitos trabalhistas. E a nossa aula, turma, chega ao fim. Um grande abraço e até a próxima aula.